Não existe a menor possibilidade do futebol brasileiro voltar a brilhar nos próximos anos. Não existe. A gente está condenado a uma estrutura corrupta, a uma estrutura que não preza pela qualidade do futebol jogado aqui, não preza pela qualidade da arbitragem que rege os jogos daqui, que não preza pelos seus atletas, muito menos pela transparência dos seus processos. E o que o Ronaldo passou é uma prova muito clara disso. Para quem não sabe, o Ronaldo Fenômeno, Ronaldo Nazário, ele estava querendo concorrer aí para ser presidente da CBF. Para isso, ele ia precisar do apoio de algumas federações de futebol. Para quem não sabe, quando vai ter a eleição, né, da CBF, é um sistema de pontos onde cada federação estadual tem peso 3, que acaba são 27, então isso acaba totalizando 81 pontos. Cada clube da Série A tem peso 2, que são 40 pontos, e cada clube da Série B tem peso 1, somando 20 pontos. Mas para você se inscrever, para você poder se candidatar à sua chapa, você precisa do apoio de 4 federações, 4 times da Série A e 4 times da Série B. Simplesmente, 23 dos 27 clubes, das federações, tá? Os clubes não, federações, sequer cogitaram conversar com o Ronaldo e negaram a conversa com eles, dizendo que estavam satisfeitas com a atual presidência e gestão da CBF. 23 das 24. Então ele tinha 4 abertas, e por mais positivo que você fosse, ele teria que ter esses 4 votos, mais 4 votos, mais 4 votos, e aí o cara abandonou, né, essa busca dele aí, falou que ele largou a candidatura dele e não vai seguir mais nesse processo. No meio disso tudo, o VSR, que é um baita de um comentarista, né, o Victor Sérgio Rodrigues, ele fez um post que ele é muito esclarecedor, né, que diz o seguinte aqui, ó. Das 27 federações, elas recebem 2 mesadas da CBF. Uma vai para despesas da entidade e outra vai direto para o presidente. E não é necessário prestar conta de nenhuma delas. E quando ele fala isso, a galera pergunta, né? Ah, tem medo de tomar processo? Claro que tem, que não tem. Porque isso é uma informação pública e consta nos balanços das entidades. Então, pensa muito nisso daí. Você acha que quem vota dessas federações está interessado em mudar o que está acontecendo? Aí você tá falando, Ed, mas tá reclamando do quê? Pô, o futebol tá rolando, né? Ai, o meu Corinthians tá na final. Ai, o meu Flamengo, o Mengão tá na final. Vou dar alguns exemplos claros pra vocês da zona que é o futebol brasileiro. Então vamos lá. O primeiro deles é muito básico, né? O Palmeiras e o Corinthians vão disputar a final do Campeonato Paulista, né? Então são 2 jogos. E, após a última partida, 2 dias depois, começa o Campeonato Brasileiro. Então, a gente tá falando de uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro. Tá? Talvez, na minha opinião, perde só talvez pra Grenal, né? Assim, então tô falando de 2 das maiores rivalidades, 2 dos times que, assim, historicamente é um jogo pegado. Meu, Palmeiras em Corinthians, em jogo valendo nada, é pegado. Agora, imagina uma final. Vão ter 2 dias depois que entrar pro Brasileirão valendo pontos. Aí você fala, nossa, né? Puxado, né? Mas acontece, faz parte. Não, calma, calma. O time que for disputar o Mundial esse ano, vamos supor que algum dos times que estão na Libertadores, né? O Corinthians, né? Caso passe, do Barcelona, Flamengo, Palmeiras, qualquer um dos times que estão na Libertadores, caso ganhe a Libertadores e vá pro Intercontinental, eles vão ter pouquíssimo ou quase nenhum tempo de descanso para disputar o Intercontinental. Que foi exatamente o que aconteceu com quem? Com o Botafogo no ano passado. Vamos falar de arbitragem? Muita gente reclamou, né? Da arbitragem que teve no Palmeiras e Corinthians, né? Com aquele erro. Foi um erro bem absurdo mesmo da arbitragem, tá? Meu time foi beneficiado? Foi. Chora São Paulo. Mas, aquilo é um absurdo. Aquilo não deveria acontecer, principalmente com o VAR. Mas o mesmo cara do VAR e o mesmo juiz que estavam em campo, eles já estavam envolvidos em outra polêmica no passado. Então a gente tem. Aí vamos falar de calendário FIFA, vamos falar
péssima, péssima, péssima condução da seleção brasileira nessas eliminatórias, o trabalho ridículo, pífio, patético de Dorival. Vamos falar de data FIFA e de como ela prejudica muitos atletas, muito o andamento dos campeonatos. Vamos falar da agenda do futebol brasileiro, do calendário do futebol brasileiro, que é completamente enorme. É gorda, uma vaca gorda, onde um time, às vezes, é melhor pra ele cair fora de um campeonato do que querer disputar e ter que comprometer a saúde dos seus atletas que estão disputando eles. Tudo isso tem nome e sobrenome, né? É o Edinaldo da CBF. É isso. Nada é feito. Nada é feito pra resolver, nada é feito pra lidar com o futebol brasileiro, esse calendário péssimo que maltrata e machuca os atletas, e ninguém se importa porque a gente tem um pensamento no futebol brasileiro, que é um pensamento completamente tenebroso, que é o pensamento umbiguista. Primeiro o meu, depois o meu, em terceiro lugar o meu, e aí quando chegar a sua vez eu quero que você se dane. Eu quero que você se dane, eu quero que você se exploda. É só você reparar na dificuldade que os clubes têm de formar uma liga, né? De formar qualquer tipo de organização para ir contra a CBF, para formar qualquer tipo de bloco. Vamos falar de Conmebol? Vamos falar da quantidade de casos de racismo, dos absurdos ao redor da Conmebol, de como é ridículo o jeito como a Conmebol lida com casos de racismo recorrentes dentro da competição e nada é feito. É tratado de maneira completamente pífia, amadora. A Libertadores, vamos falar a verdade, é um campeonato legal, mas é uma várzea gigante, né? É um campeonato amador de futebol, né? Se juntar nós aqui, fazer um contrinha nos comentários, da galera dos comentários, um contra os outros, a gente faz um comentário que tem menos várzea, né? Menos cachorro entrando, menos bagunça do que a Libertadores, né? Mas a gente tem esse pensamento individualista e umbiguista do primeiro meu e foda-se o resto, né? Ah, se o Palmeiras tá bem, foda-se todo mundo, foda-se todo mundo. Ah, se o Flamengo tá bem, foda-se todos os outros times. Que se exploda. Ah, se eu tô ganhando meus direitos de transmissão, quero que os outros times vão à falência. E aí a gente olha casos de futebol europeu, a gente olha casos de futebol inglês, a gente olha outras ligas que tem ao redor do mundo, né? Você olha a NBA, olha a NFL, você olha outros campeonatos super organizados, campeonatos que geram milhões de dólares, milhões de dinheiros, que são competitivos, que são assim na sua máxima potência, assim, que são campeonatos bonitos de se ver, e a gente não entende porque isso acontece aqui, né? E aqui a gente tem que torcer porque seu atacante não lesione, que seu meio campista não tenha, cara, cãibra, jogar 3 jogos em uma semana só. Pô, se ele falar de Série B, cara, assim, eu já vi meu time jogar 2 vezes Série B, né? Infelizmente, pô, já. Meu Palmeiras, antes de me trazer muita felicidade, já me trouxe muita tristeza. Cara, horários tenebrosos, campos tenebrosos, qualidade de jogo tenebrosa. E o que me deixa mais estarrecido frente a tudo isso é a total falta de organização, até mesmo dos jogadores de futebol. É você ver, cara, isso daí do calendário brasileiro, ninguém falou do calendário brasileiro. Acho que eu vi só o Jorge Igor falando e meia dúzia de influenciador. Isso do Campeonato Paulista não devia acontecer. Olha a quantidade de conflito de agenda que a gente tem tido. Quando a gente teve as enchentes no Rio Grande do Sul no ano passado, amigo. Cara, foi um Deus dará ali até poder se organizar. Ninguém queria se comprometer pra não perder a boquinha, pra não perder a farrinha. Por quê? Porque tá caindo dinheiro no bolso. Vamos falar do contrato da Nike com a CBF. Contrato que, cara, feito a portas fechadas, absurdo. Se não me engano, foi renovado. Cara, vamos falar de seleção brasileira. A gente nunca mais vai ganhar uma Copa do Mundo. E se a gente ganhar, vai ser no esforço individual dos atletas em campo. Vai ser no esforço e no talento individual dos atletas em campos. Porque a gente tomou 7-1 e não foi à toa que a gente tomou 7-1. E a gente tá contando os dias pra tomar outro 7-1, porque todo dia nosso é um 7-1. Todo dia nosso é um 7-1. A falta de estrutura que os times têm, a falta de incentivo que tem. Se a gente for falar de categoria de base, se a gente for falar de futebol feminino, se a gente for falar de várias outras coisas, então,
Isso aqui é um papo para horas do quanto o futebol brasileiro é renegado a ser fonte de dinheiro de pessoas corruptas que estão apenas interessadas no bem próprio. Tá preso na mão de galera que ganha agradinho do Edinaldo para baixar a cabeça. Sim, senhor. Não, senhor. Vamos, senhor. De um cara que foi afastado e voltou pro futebol brasileiro. E aí a gente, será que vai ser Hexa? Esse ano vai. Não, no ano que vem vai. Não, porque o Neymar vai voltar. Não, porque não sei o que vai voltar. Que técnico sério vocês acham? Pô, vamos falar de técnico, né? Pô, toda vez que sai um técnico da seleção brasileira é um Deus dará. Pô, quando você tem o Abel, tá prestes a sair do Palmeiras, né? Tem esses rumores aí que o Abel vai sair do Palmeiras. Beleza. Cara, é um desespero. Fala, quem que vai entrar no lugar? Quem é o Vanderlei Luxemburgo? O Cuca? Quem vai entrar no lugar? O Carille? Sabe? Pô, qualquer um que é torcedor de futebol... Pô, pelo amor de Deus, né? Qualquer um que é torcedor de futebol... O Diniz, Deus me livre o Diniz no meu time, né? Deus me livre. Qualquer um que tem um time aí que o técnico troca, sabe o desespero que é na hora de procurar um nome? E não é à toa que a gente tem que trazer os portugueses pra cá, velho. Tem que trazer os argentinos, tem que trazer a galera dos outros países, porque a gente é uma merda. De arbitragem é uma merda. Nada acontece feijoada. A galera não tá nem aí pra questão de arbitragem. Não tá nem aí. Nem aí. Nem aí. A gente teve recentemente escândalo de aposta. E, pô, a galera finge que nada aconteceu. Sabe? É uma zona o futebol brasileiro. O tamanho do futebol brasileiro pro Brasil versus a estrutura que é oferecida pra gente é uma piada, cara. É uma piada. E os times que advogam apenas em causa própria estão preocupados apenas com o próprio benefício, com a própria grana. Só que eles esquecem que eles estão inseridos nesse meio maior. Eles estão inseridos nesse meio maior. As próprias federações, sabe? As federações, elas lutam desesperadamente para que ninguém mexa na porra dos estaduais, porque sabe que o estadual é um câncer do futebol brasileiro, cara. Estadual, pô, principalmente quando a gente tá falando de Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, pô, até mesmo no, outros estados em que os times disputam grandes campeonatos, sabe que, cara, atrapalha os times, atrapalha a recuperação. Quanto tempo de recuperação a galera teve do fim do brasileiro pro começo dos estaduais? A janela é cada vez maior. É cada vez maior, é cada vez menor, aliás, né? Desculpa, é cada vez menor a janela. Pô, aí você não entende por que metade do seu time passa no departamento médico o ano inteiro. Porque os atletas não dão continuidade, porque a galera lesiona. Isso quando não vai pra seleção, muda completamente o esquema técnico, pega um louco lá que resolve dar um treino físico, arregaça o seu jogador. Não tem a menor possibilidade do futebol brasileiro dar certo. E aqui não tô nem querendo dizer que o Ronaldo seria a solução dos nossos problemas, porque o Ronaldo ia, ajudar. Não, cara. Não, mas a grande parada é que o jeito como o futebol brasileiro ele é gerido hoje, ele é feito para evitar a oposição. Ele é feito para fazer com que ninguém consiga se opor, para que o novo não seja proposto e que continue sendo beneficiado as mesmas federações, os mesmos presidentes de federações, os mesmos esquemas corruptos, as mesmas pessoas corruptas, e o espetáculo futebol vai pro caralho. Vai pro caralho. E aí o teu filho torce pro Barcelona, torce pro Real Madrid, torce pro Liverpool, e você não sabe por quê. É Nutella, é geração Z. Por quê? Ficava vendo esses catadão, essas caneladas loucas do futebol brasileiro. Os caras jogando às vezes sem vontade, morto, porque não aguenta, tá arregaçado. Os próprios jogadores também. Assim, eu fiquei até surpreso que a galera fez a manifestação ali pro gramado sintético, mas você vê também que era uma questão muito advogar em causa própria, minúscula, e nem com isso os caras conseguem se resolver. Nem nesse consenso os caras conseguem chegar. Os caras nem quando tem uma parada que acreditam que tá machucando eles conseguem resolver o BO. É assim que funciona, é um cala-boca. É um cala-boca enorme que rola. Porque estão ganhando muito dinheiro, porque ninguém ali fala contra, porque ninguém quer ir contra o sistema. E quando você tem um jogador que vai contra o sistema, ele é ostracizado. Porque é um sistema. Pô, desculpa falar, né? Mas é uma classe de pessoas que são patéticas, velho. Patéticas. Tá lá pela graninha, pela campanhazinha, sabe? Fazer politicagem. E aí, pô, falar com qualquer jogador de futebol sobre o calendário. Né? Fica nessa desculpa, porque não sabe que você vai falar mal, e aí vai se comprometer, e aí não vai pra seleção, aí se for pra seleção, aí vai fazer o quê? E aí o que vai acontecer? É uma piada, velho. É uma piada. Acabou, mano. Ó, eu tive o privilégio, tá vendo dessas 5 aqui, ó? Tá vendo dessas 5 aqui, ó? Eu
Vi duas. Eu vi duas. Você que nasceu depois dos anos 2000, você não vai ver